E aí pessoal, é isso. Não se esqueça, siga a página, faz o seu comentário em relação ao vídeo. Olá, meu nome é Sumangoma, professor de História. Enquanto dormes, a gente constrói conhecimento. Folha de conhecimento, nós somos a alavanca do seu sucesso. Quem não conhece a história, não conhece a si mesmo. Então, agora vamos para a segunda parte do vídeo da resolução do exame de História ACIPOL 2 2024. No vídeo anterior terminamos o número 22. Agora vamos para o número 23. Quais foram as causas que concorreram para a desintegração dos estados dos Maraves? Então, quando diz desintegração, estamos a falar do declínio. Estamos a falar do declínio, do desmoronar, da decadência dos estados Maraves. Então, uma das causas da decadência do estado de Marave, apresentados aqui na linha A, número 23, foi o casamento do Gonçalo Caetano Pereira com a filha do Undi, o controle do comércio pelos Ajaus. Eu disse Ajaus, estamos a falar do quê? Das pessoas que estão em Niassa, né? São Ajaus. Podemos ter os estados de Ajaus e os estados Inhão. Esses estados desenvolveram-se na atual Niassa. Então, eu disse, Inhão significa uma zona deserta sem qualquer tipo de vegetação. Então, diz que o casamento do Gonçalo Caetano não é uma das causas que levou à desenvolvimento dos estados Maraves. A linha B, conflitos interdinásticos nas sociedades chonas e revolta de Xangamiro Dundo. Isso estamos a falar do Império do Munomutapa. Não faz parte do estado dos Maraves. A linha C, o surgimento dos estados e os reinos afro-islâmicos da costa. Como eu disse, os reinos afro-islâmicos da costa vão surgindo como uma forma, como um intercâmbio da cultura moçambicana com os povos vindos do Golfo Pérsico, que eram os povos muçulmanos, que eram os povos árabes e persas. Atenção. Não podes ter a ilusão do óptico quando estiver a resolver a esse tipo de questões. O número 23 bem disse quais foram as causas. Quais foram as causas? São muitas causas que a questão nos pede. Perceber a questão. Uma das coisas dos jogos que quando você estiver a resolver um exame tem que perceber. Perceba a questão primeiro, antes de ir à resposta. Então, quais são os casos que levaram ao declínio, à decadência dos estados Maraves? Então, a nossa alternativa correta aqui é D, a mais correta, a mais perfeita, é D. A luta no seio dos Pires, que estão a falar dos Maraves, a apresentação dos portugueses, o aparecimento dos Ngunes e o bloqueio aos Suaílis árabes. Então, a alternativa correta número 23 é D. O que levou Portugal a decidir separar Moçambique de Goa. Então, a separação de Moçambique de Goa foi em 1752. Quando falamos de Goa, estamos a falar do quê? Da Índia. Era um entreposto, era uma jurisdição que estava na Índia. Então, a administração de Moçambique neste período estava sediada onde? Na Índia. É por isso que vamos encontrar aquela afirmação da fundação da Companhia dos Mazanes. É por isso que há muita coisa também que eu quero esclarecer quando fala-se de muçulmanos e fala-se dos banianos. Quando diz banianos, meus caros amigos, estão a falar dos indianos. As pessoas confundem isso. Quando diz banianos, estão a falar dos indianos. Os ricos amadores comerciantes, naquele período, estão a falar de indianos. Quando fala de muçulmanos, estão a falar dos islâmicos. Então, Goa era a administração de Moçambique. A administração de Moçambique partia da Índia. Começava daqui. Então, a separação de Moçambique da Goa foi em 1752. Estamos a falar do século XVIII. É por isso que a questão nos leva a perceber o que levou Portugal a decidir separar-se de Goa. A linha A, devido às companhias dos Mazanes que passou a monopolizar o comércio em Goa. Não? A Companhia dos Mazanes foi anterior a essa separação. A Companhia dos Mazanes foi fundada em 1686. Era formada por ricos amadores indianos. A linha B, devido à escassez de marfim em Moçambique, a Companhia dos Mazanes era Portugal. Não. A linha C, porque Goa não era uma cidade portuguesa, mas sim indiana. A linha D, porque Portugal já havia se estabilizado e queria colonizar a Índia. Eu paro com a linha D. É nessa perspectiva que nós vamos encontrar que a administração de Moçambique passa a ser aonde? Através do quê? De Goa. Porque todos os capitais moros que estavam aqui em Moçambique, os capitanias moros que estavam aqui em Moçambique, desviavam os fundos que iam para Goa para os interesses individuais. Então, isso era prejudicial à economia dos grandes senhores lá no Portugal. Então, tinham que desviar e já colonizaram a própria Índia. Deixar de ainda ser um sítio que se pratica atividade comercial. Já viravam para a Índia para praticar atividade comercial. Esses sítios de Dium, Damão, Goa, eram pequenas partes que estavam a ser colonizadas pelo Portugal. É por isso que
muitos dizem como que ainda foi uma colônia britânica, porque o Mahatma Gandhi foi o que lutou pela independência da Índia, depois vamos encontrar aquela guerra entre Paquistão e a Índia. Mas como? Sim, tem algumas partes da Índia que Portugal acabou sendo dominando, como Goa, Diu e Damão. Lembramos que o que levou, quem descobriu, quem foi o primeiro a chegar lá? Foram os portugueses. Vasco da Gama foi o primeiro que chegou na Índia, à procura dessas especiarias. Então, tem algumas partes da Índia que falam-se português. E tem algumas partes também, uma parte chamada Macau, que fala-se português lá, na Ásia. Na Ásia, Macau. Uma parte que faz parte da China. Uma ilha que faz parte da jurisdição da China. Então, Macau fala-se português também. Aqui em África temos 5 países que falam português. Já em 2009, não foram 6, Guiné Equatorial também passou a se alinhar à linha dos Palopes. Guiné Equatorial. Mas aqui temos 5 países que foram ex-colônias de Portugal. Temos Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Esses foram ex-colônias portugueses aqui em África. Só que a Guiné Equatorial mais tarde, acho que em 2006, não foram 9, assim, entrou como membro da PALOP, adquiriu a língua portuguesa como a língua oficial. Então, número 24 teve agora até D, porque Portugal já se havia estabilizado e queria colonizar a Índia. Número 24. 25. Qual é a opção que caracteriza o período colonial de 1986 a 1930? De lembrar que a Conferência de Berlim foi realizada, Conferência de Berlim, a 1884 a 1885. Então, em que consistia essa Conferência de Berlim? Consistia na divisão e partilha do continente africano. Dividíramos como se fosse pizza aqui na Conferência de Berlim. Então, todos os estados africanos, na sua maioria, foi uma criação da Conferência de Berlim. Nós fomos uma criação, uma invenção das grandes potências imperialistas ao seu favor. Mas o único país que não foi colonizado foi o quê? A Etiópia. A Etiópia é o único país de África que nunca foi colonizado. Acabou resistindo, principalmente na Batalha de Adwa, de 1896. A Batalha de Adwa levada avante pelo Menelik II, da Etiópia. Então, a Etiópia tem como capital Addis Abeba, que é a sede da União Africana. Então, essa Conferência de Berlim, as grandes potências imperialistas, assim como Portugal, saiu daqui para colonizar Moçambique. Só que Portugal era uma potência de fraco poder econômico. Para poder colonizar Moçambique, teve que introduzir umas novas estratégias. Então, vamos olhar na questão número 25. Qual a opção que caracteriza o período colonial de 1886 a 1930? A linha A, a criação de companhias mineiras no sul do país. Tudo bem, está correto. Mas queremos perceber a essência. O que caracterizou Portugal de 1826, 1886, que é finais do século XIX, a 1930, que é a primeira metade do século XX. Porque o trabalho migratório até hoje ainda continua. Nós queremos uma coisa que começou em 1880 e terminou em 1930. Até hoje o trabalho migratório termina aqui. Ainda está em vigor, aqui na zona sul de Moçambique. Muitos mineiros vão para a África do Sul em busca de melhores condições de vida. Muitos licenciados que saiam daqui, da zona sul de Moçambique, saem graças aos pais que trabalham na África do Sul. Então eu posso dizer que a zona sul é uma criação da África do Sul. Então nós queremos perceber este período de 1986 a 1930, a criação de companhias mineiras no sul do país. Não, porque o trabalho migratório ainda continua até hoje. Nós queremos o que começou e terminou neste período. A linha B, a economia com interesse mercadementos portugueses. Não. A linha C, economia independente do capital internacional. Portugal não estava independente. Portugal era uma potência dependente, porque não tinha um fraco poder econômico. Tinha um fraco poder econômico Portugal. Então, para poder colonizar Moçambique, usou o trabalho migratório, usou as companhias majestáticas, arrendatárias, assim como a administração direta. Então, o que caracterizou estes dois períodos, de 1886 a 1930, foi o surgimento das companhias com capitais estrangeiros. Este período foi das companhias. Temos as companhias majestáticas e as companhias arrendatárias. As companhias majestáticas foram diferentes das companhias arrendatárias. As companhias majestáticas, vamos encontrar a companhia de Moçambique e a companhia de Niassa. Então, a companhia de Niassa ocupava as duas províncias de Niassa e Cabo Delgado. A companhia de Moçambique ocupava Manica e Sofala. É diferente das companhias arrendatárias. As companhias arrendatárias, temos a companhia de Zambeze, a companhia da cidade de Madã, a companhia de Burur. Elas foram companhias arrendatárias.
Então, neste período, número 25, é caracterizado por surgimento de companhias com capitais estrangeiros em Moçambique. Porque Portugal não tinha como administrar Moçambique. Então, deu 2/3 às companhias para poder ajudar e ganhar algumas divisas para colonizar Moçambique. Então, a letra correta número 25 é D. Neste período, encontramos surgimento das companhias com capitães estrangeiros, 25D. 26, em 1987, Portugal publicou o projeto chocando com o projeto britânico. 26, 1987, Portugal publicou o seu projeto chocando com o projeto britânico. Como eram denominados esses dois projetos? É claro que Portugal lançou o projeto Mapa Cor-de-Rosa. Foi nesse projeto do famoso Mapa Cor-de-Rosa que Portugal queria unir Moçambique e Angola, num vasto período do quê? Usando uma linha férrea para garantir o tráfego de mercadorias. Só que esse interesse de Portugal, quando lançou o projeto Mapa Cor-de-Rosa, chocou com interesses de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, da BSA, queria unir Cabo ao Cairo. Cabo estamos a falar de África do Sul, Cairo, estamos a falar de capital de Egito. Então acabou entrando em conflitos com esse projeto de Cecil Rhodes. Por Cecil Rhodes queria unir Cabo ao Cairo, enquanto que Portugal queria unir Moçambique e Angola, no projeto Mapa Cor-de-Rosa. Só que Portugal acabou passando por alguns territórios que é Machinolândia e Matabeleland, que estava sob o serviço de Cecil Rhodes. É por isso que mais tarde também, por causa da delimitação de fronteiras anteriormente, esse choque entre Portugal e Inglaterra prosseguiu também até o ultimato britânico de 1890, por causa deste projeto Mapa Cor-de-Rosa, o ultimato britânico de 10 de janeiro de 1891, por causa dessa Mapa Cor-de-Rosa, que Portugal queria unir Moçambique e Angola. De lembrar também que o conflito entre a Inglaterra e Portugal, já vou à legislativa correta na nossa afirmação no 26, só é um lembrete também de lembrar que Moçambique, Portugal e Inglaterra não eram os primeiros conflitos aqui. Houve outros conflitos de delimitação de fronteiras, por exemplo, a fronteira sul de Moçambique, a de Lagoa Bay. Estavam a lutar para administrar a de Lagoa Bay, razão pela qual, em 1875, entrou o famoso McMahon para ludibriar o conflito entre a Inglaterra e Portugal. Razão pela qual nós conseguimos ver o que é o McMahon, 2M. Então, 2M é a homenagem a esse McMahon que acabou resolvendo esses conflitos entre a Inglaterra e Portugal na dimensão de fronteira sul, que era o foco principal era de Lagoa Bay. É por isso que conseguem ver, né, como dizem, melhor do mundo, mas ali tinha uma alternativa, significa 2M, McMahon. Então, McMahon entrou aqui como um dos pressupostos para a dimensão da fronteira sul de Moçambique. Então, quais são os projetos, número 26? Quais os projetos que querem aqui? Inglaterra, unir Moçambique e Rodésia do Norte não pode ser, porque Moçambique foi uma ex-colônia portuguesa. Então, já está errado automaticamente a linha A. A linha B, Inglaterra, unir Moçambique, já está errado. Não pode ser Inglaterra. Como queria unir Moçambique para Moçambique? Estava nas mãos de Portugal. A linha C, Inglaterra, unir Cabo Cairo, sim, e Portugal, Mapa Cor-de-Rosa. Está correto. Então, 26, a alternativa correta é C. Inglaterra, unir Cabo ao Cairo, Cairo é a capital de Egito. E Portugal, Mapa Cor-de-Rosa, que queria unir Moçambique e Angola. Então, 26, a alternativa correta é C. Ok, 27. Os egípcios mumificavam os corpos dos seus mortos. O que significava isso? Os egípcios, podemos perceber que os egípcios eram politeístas. Os egípcios adoravam vários deuses. Eram politeístas mesmo, adoravam vários deuses. Então, eles tinham essa prática de mumificação dos corpos. Por quê? Eles acreditavam na vida após a morte. Para eles diziam, não, a vida para eles não terminava aí. Havia uma outra vida. Então, eles mumificavam os corpos porque era uma forma também de o corpo demorar e danificar-se, deteriorar-se. Aquela é uma forma de embaraçar os corpos, proteger os corpos para aquele corpo ficar muito tempo. Não apodrecer-se em pouco tempo. Então, era uma forma de garantir que aquilo foi um processo muito contínuo. Aquele corpo ficasse muito tempo lá. Então, cada um era enterrado de acordo com suas pertences ali. Porque eles acreditavam na vida após a morte. E eram politeístas. Adoravam vários deuses. Então, os egípcios mumificavam os seus corpos. O que significa? Embalsamar o corpo. A linha B. Adorar vários deuses. Vários deuses, eu disse que adorar vários deuses era um politeísta. Mas por que eles mumificavam os corpos?
Mumificavam os corpos para os egípcios. O que significava para eles? Porque eles faziam aquilo, mumificavam os corpos. Embalassamar o corpo. A linha B, adorar vários deuses, nada. A linha C, preparar o caminho para outra vida. Então eles preparavam o caminho para outra vida. Cada um era mumificado de acordo com suas pertences. Aquilo era preparar o caminho para outra vida. Tinha aquela evidência de que tiravam, abriam aqui, tiravam aquelas coisas, como fazem os islâmicos, para aquela pessoa ficar muito tempo. Não demorar a deteriorar-se, né? É a linguagem correta. Então era para preparar o caminho para outra vida aqui. Vou repetir a questão. Os egípcios mumificavam os corpos dos seus mortos. O que significava para eles? Qual é o significado para fazer aquilo? Era preparar o caminho para outra vida, porque eles acreditavam em outra vida após a morte. 27, a resposta correta é C. 28. Para a dominação do continente africano, foram usadas várias formas de administração. Temos a administração direta e a administração indireta, número 28. Então, o que foi a administração direta? Significa direta, ir diretamente, não indiretamente. O que significa a administração direta? Se para colonizar o continente africano, tivemos a administração direta e indireta. Então, a maioria das vezes, a administração indireta foi usada pela Inglaterra. E a administração direta foi usada pela França e Portugal. Então, em que consistia a administração direta? A linha A. Consistia na criação de um aparelho administrativo copiado da existência na metrópole. Vamos para a linha B. Está bem. Está correta a alternativa A. Pode ter uma outra mais que correta que aquela. Vamos para a linha B. Consistia na criação de um aparelho onde se respeitava a liderança local. Não. Foi na administração indireta, que se dava espaço aos nativos régulos. Que atualmente aqui em Moçambique vamos encontrar, chamam-se autoridades comunitárias. Dentro das autoridades comunitárias temos os régulos tradicionais. Nas autoridades comunitárias em Moçambique vamos encontrar os chefes das 10 casas, autoridades tradicionais, vamos encontrar os chefes do quarteirão, os chefes dos bairros, fazem parte de autoridades comunitárias. Nós não podemos confundir autoridades tradicionais e autoridades comunitárias. Nas autoridades comunitárias temos lá dentro as autoridades tradicionais. A linha B eu disse que não. Isso foi na administração indireta. A linha C consistia na criação de um aparelho administrativo onde os colonos eram explorados. Onde os colonos eram explorados. Não. Como é que o colono era explorado? Porque ele que estava a colonizar. Está errado isso. Se fosse o colonizado que era explorado, sim. Mas o colono era explorado. Vamos para a linha D. Consistia na criação de um aparelho administrativo para aumentar o número da população. Está errado. Então, a alternativa correta é a linha A. Consistia na criação de um aparelho administrativo copiado da existente na metrópole. É a linha A, número 28. É a administração direta, é a distribuição de tudo. Não deixar rastros. Colocar tudo que saiu de Portugal para cá, em Moçambique, tudo. A administração de tudo que saiu de Portugal. Não usou-se aquela coisa de deixar os legos tradicionais, o que é, não. Usou-se uma administração direta. Então, a alternativa correta é 28, é A. 29. A 1 de setembro de 1939, o exército alemão invadiu a Polônia. Este acontecimento marcou, estamos a falar aqui, 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial. Então, 1939 a 1945, é a Segunda Guerra Mundial. Eu disse que a Segunda Guerra Mundial inicia a 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha invade de surpresa a Polônia. E essa Segunda Guerra Mundial vai terminar a 6 de agosto e 9 de agosto de 1945. Uma bomba para Hiroshima e uma outra bomba para Nagasaki. Lembrar-te aqui, aquele urânio que usou-se para fabricar as duas bombas atômicas foram extraídas do Congo. O Congo, a República Democrática do Congo. Quem lutou pela independência do Congo é o Patrício Lumumba. Foi uma das figuras incontornáveis da República Democrática do Congo. Temos República do Congo, que é o Congo francês, e temos República Democrática do Congo, que é o Congo belga. Então, o Congo belga tem como capital Kinshasa, o Congo francês, que é a República do Congo, tem como capital Leopoldville. Então, são as duas capitais mais próximas do mundo. Ambos falam francês. Então, em 1929, a 1 de setembro de 1939, o exército alemão invadiu a Polônia. Este acontecimento marcou o início da Segunda Guerra Mundial. Então, a linha A diz que o início da Guerra Civil Espanhola, não. De Francisco Franco, foi em 1933, não, está errado. O início da Primeira Guerra Mundial, não.
No início da Primeira Guerra Mundial foi em 1914. A linha C, o início da Segunda Guerra Mundial. Então, a 11 de setembro de 1939 iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos dois blocos. Tínhamos o bloco dos eixos e o bloco dos aliados. O bloco dos eixos era constituído por Alemanha, Itália e Japão. Enquanto o bloco dos aliados era constituído por Inglaterra, a França, encontramos a Rússia e os Estados Unidos. Número 30. A luta de resistência contra a dominação colonial em África fracassaram devido ao quê? Por que nós com a nossa feitiçaria fracassamos? Como costuma dizer? Porque questão de arma, mano, armas modernas. Você com sua feitiçaria, por exemplo, se os Estados Unidos ou a Rússia ou a Coreia do Norte, que tem como capital a Coreia do Norte, Pyongyang, acordar o presidente norte-coreano, dizer que não, olha, já não querem existir em Moçambique, levar uma arma nuclear e lançar, você com sua feitiçaria desaparece. Então a arma nuclear é de outro nível. Estou a falar de armas, neste caso, é de outro nível. Então aquelas metralhadoras que os europeus, quando chegaram aqui, por nós usamos as flechas, as agás, aquilo eram muito mais tradicionais e atrasados. Usamos uma tecnologia atrasada. Então, quando os europeus já usavam uma metodologia, um armamento muito mais modernizado. É por isso que foi um dos fracassos que levou o quê? À derrota dos povos africanos. A superioridade do material bélico. Estamos a falar do armamento. É uma das causas que levou ao fracasso das resistências. Não só a falta de unidade nos povos africanos. Os povos africanos em si não se entendiam. Então, um dos motivos que levou o quê? A esse fracasso das resistências. As resistências continuaram mais tarde com o processo do nacionalismo, que levou às independências. São as segundas resistências. Já estavam cansados da exploração colonial. Já queriam definir os seus próprios destinos. Então, deram a segunda onda das resistências. As primeiras resistências, após a saída da Conferência de Berlim, das grandes potências para ocupar a África, fracassaram. Iniciaram-se as segundas resistências, já no processo do nacionalismo. Então, número 30. As lutas de resistência contra a dominação colonial em África fracassaram. Aquelas que quando os europeus saíram da Conferência de Berlim, as primeiras resistências fracassaram. Devido ao quê? A falta de unidade no seu exército dos Estados africanos. Está correto. Mas pode existir mais que correta que essa. A linha B. Traição no cessio do exército colonial. Não. Tinha que ser dentro dos povos africanos. Porque esses coloniais queriam dominar os povos africanos. E vamos para a linha C. Introdução de novas estratégias de combate no seio do exército dos Estados africanos. Mesmo eles usavam várias estratégias, por exemplo, a Batalha de Guazamti, de 2 de fevereiro, onde é Maracuém. Atraíram o inimigo para vir matar em casa. Eles atraíram os colonos, mas mesmo assim, o Namatiba e Anima Azul foram derrotados com aquela nova estratégia. Foram pedir apoio ao Silo Ngungunhane. É por isso que a recusa de entregar esses dois reis foi uma das causas que levou os portugueses a invadir o estado de Gaza, que estava sob o domínio do leão. O leão de Gaza, que é um Ngungunhane, um Mudungaza. Então, uma das causas que levou à decadência ou ao fracasso da resistência, a linha A diz que é a falta de unidade no seio dos Estados africanos. Está correto. Mas vamos para a linha B. Podemos encontrar mais correta que aquela. Se for assim, se não vamos encontrar, vamos dizer que é a linha A mais correta. A linha B, traição no exército colonial português, não. A linha C, introdução de novas estratégias no combate no seio, não. A linha D, união dos homens que constituem o exército africano, não. Se eles se uniram, então teriam vencidos. Se houvesse a colonização, tem uma teoria que diz que é dimensão africana, diz que a colonização existiu em África porque os povos africanos permitiram. Os africanos tinham uma altura de travar a colonização. Os povos africanos não entendiam entre eles. Então cada um entra, funciona como cobra, como sanguessuga, né? Sanguessuga. Entrava a dizer, olha, vou te dar armamento para lutar com seu irmão. O próprio europeu ia para outro irmão e disse, eu vou te dar armamento para combater. Então eles combatiam entre irmãos, enquanto eles, os europeus, ganhavam espaço assim. Isso que aconteceu. Então, a alternativa correta, uma das causas da fracasso das resistências no continente africano foi a falta de unidade no seio dos exércitos dos povos africanos. Eles não estavam unidos. Se tivessem unidos, iam ter travado a colonização. Tem a Etiópia usou vespas, abelhas, leões, para poder travar a colonização. A batalha mais marcante é a batalha do Adwa. A alternativa correta é A. 31. Localiza no tempo a presença europeia em África. Bem, essa questão localiza no tempo a presença europeia em África. É que a pessoa que colocou essa questão não nos diz claro que quer perceber essa presença europeia no âmbito da penetração mercantil, ou no âmbito da colonização, ou no âmbito das duas coisas.
Então, ele deslocaliza no tempo a presença europeia em África. Se formos a considerar aqui, linha A, entre o século XV a século XVII. Século XV estamos a falar do período em que os europeus entram em África para fazer as trocas comerciais. E o período mercantil com os europeus termina com a Conferência de Berlim. É por isso que eu disse, a colonização durou por volta de 80 anos, 70 anos. Não levou 500 anos. A colonização, meus caros amigos, iniciou na Conferência de Berlim. Iniciou na Conferência de Berlim. Embora alguns analistas dizem que não, a colonização de África iniciou antes da Conferência de Berlim. Só veio sido concretizado na Conferência de Berlim. Porque até já havia a Conferência de Bruxelas, de Leopoldo II da Bélgica. Eles já dominavam, mas queriam evitar conflitos entre os próprios europeus. Mas tiveram que sentar na mesa em Berlim. Dizer, não, está aqui, vamos. Você sai dali, daqui. O chanceler Otto von Bismarck da Alemanha diz que não. Então a Alemanha era a Prússia naquele tempo. Antes da Conferência de Berlim era a Prússia. Então a Alemanha começou a existir em 1870, depois da Guerra Franco-Prussiana. É por isso que uma das causas que levou à entrada da França na Primeira Guerra Mundial era reparar a questão da Lorraine-Alsácia, que havia perdido na Guerra Franco-Prussiana. Então, é por isso que eu disse, essa questão, essa pessoa não exemplificou bem, quer o que na verdade. Porque a presença europeia, quando falo presença europeia, acho que está muito ligado a trocas comerciais, se for assim. Mas se vamos olhar no perfil geral, assim, englobando a colonização, podemos iniciar do século XV a século XX. Mas aqui acho que a presença está a falar das trocas comerciais. Então, do século XV a século XVII não pode ser. Linha B, entre século XV a século XVIII, não. A nota para número 31 é C. Entre século XV a século XIX. Então, essa presença europeia inicia no século XV e termina no século XIX. Estamos a falar do âmbito de trocas comerciais. É o meu entender. Então, no vídeo, lá no final, ou quando tiver assistido o vídeo, você pode colocar o seu parecer. Porque aqui a história, meus caros amigos, é feita de relatividade. O conhecimento histórico não é absoluto. O conhecimento histórico é relativo e subjetivo. Cada um vai colocar o seu ponto de vista. Como diz Miyakoto, cada homem é uma raça. Cada um é cada um. Então, eu penso que a linha C, do século XV a século XIX, termina a presença europeia, um marco do comércio. Vamos para a nossa última questão. Na primeira vaga de descobrimento, é isso que eu mais odeio. Na primeira vaga de descobrimento, é por isso que eu disse, como é que eles nos descobriram? Eu refuto essa ideia. Mas, sinceramente falando, me encontras na minha casa. Você chega e diz que descobriu a minha casa. Isso eu era, não sei como posso explicar, mas não dá mesmo. Quem descobriu ali foi aquele que foi encontrado ali. O próprio nativo moçambicano que descobriu Moçambique. Como que o europeu descobriu Moçambique? Se eu já existia, já estava aqui em Moçambique. O europeu veio e me encontrou. Diz que ele começa a se exaltar, diz que ele descobriu Moçambique. Descobriu a África, como assim? Essa questão é uma questão, estamos a ter um racismo epistemológico, a não querer valorizar o conhecimento africano. Os europeus querem se colocar acima. Se vamos já perceber, o maior calculador humano, o Thomas Fuller, o maior matemático Thomas Fuller, o grande matemático calculador da mente humana, era um negro. Que até o Thomas Fuller acabou já inventando essa máquina calculadora. É uma máquina calculadora humana. Nunca vai ouvir falar dele. O mais alto moçambicano na década de 80 e 90, Gabriel Manjate, aí de Manjacasa, era um dos mais altos do mundo naquele tempo. Mas nunca vai ouvir falar dele. Então, na primeira vaga de descobrimento, os europeus limitaram-se apenas à exploração do norte de África, a linha A. A linha B, Interland de África. Quando diz Interland, estamos a falar do interior. É Interland. Então, Interland quer dizer interior. Quando diz litoral ou costeira, estamos a falar da zona costeira. Litoral ou costeira, ao lado do mar. Está perto da costa. Então, nos primeiros momentos de descobrimento, os europeus limitaram-se na zona norte de África, não. No Interland de África, não. No litoral de África, a linha D. Então, na primeira vaga de descobrimentos, como eu sempre refuto, então, a tentativa correta, os europeus limitavam-se nas zonas costeiras, no litoral. Então, número 32, a tentativa correta é C. Limitavam-se nas zonas costeiras.
não entravam no interior. Por que limitavam-se nas zonas costeiras? Por uma simples razão. Porque os europeus eram perecíveis, não eram aceitos no nosso tipo de clima. Conseguem me entender quando digo clima, né? Nós sabemos que os europeus dizem que foram eles que deram o nome de África, outros dizem que significa região sem frio, outros dizem que é terra dos negros, a pessoa que tem pele negra. Os europeus eram perecíveis, o nosso clima equatorial. É por isso que limitavam as zonas costeiras. Por quê? Uma das coisas era a malária. Os europeus eram muito sensíveis à malária. Eram muito sensíveis à malária. Então tinham que inventar um remédio chamado quinina para poder já entrar no interior de África. Então tem algumas doenças que são equatoriais, tem algumas doenças que são já dos climas frios. Então eles, quando chegaram aqui, tiveram essas dificuldades de entrar no hinterland. Paravam nas zonas costeiras, não podiam entrar no interior por causa desse desafio. Tinham que já inventar uma coisa que o permitisse que fortificasse o seu sistema imunológico para poder entrar no interior de África. Então eles limitavam-se nas zonas costeiras, numa primeira fase. Lembrar que nós não podemos aceitar, como africanos, que eles nos descobriram. Não podemos. Nós já descobrimos Moçambique, porque já estávamos cá. Então, já chegamos à nossa última questão. De agora em diante, treinamos por aqui. E se tiver mais números do exame, porque eu tenho até número 32, se tiver mais números de 33 a número 40 do exame da ASPOL 2024, compartilha para nós e vamos dar a informação mais detalhada. E não se esqueça de subscrever o nosso canal. Estamos aqui para juntos construir o conhecimento. Enquanto dormes, a gente constrói o conhecimento. Essa máxima quer dizer o quê? Nós não podemos ficar cansados, como diz Ben Chuan, sociedade do cansaço. Não, temos que produzir. Levanta-te e andamos juntos. A sujetâmbula. Levanta-te e vamos andar juntos. A máxima quer dizer isso. Não dorme. Não seja preguiçoso. Vamos, subscreva no canal. Sou o professor Mangoma. Quem não conhece a história, não conhece a si mesmo. Até mais uma próxima oportunidade. Folha de conhecimento. Nós somos a alavanca do seu sucesso.